Olá, bom dia família, bom dia crianças, bom dia a todos. Mais um dia aqui juntinhos, graças a Deus por isso. Hoje é uma terça-feira e nós daremos início nesse primeiro momento nas revisões de história, ok? Bom, vocês têm lá na plataforma atividades em PDF, em folhas, onde as crianças que estão no colégio já têm as folhinhas em mãos e você que está em casa pode copiar as questões no seu caderno ou imprimir a folhinha, ok? Antes da gente dar início aqui às correções, vamos dar uma revisada nos conteúdos, ok? Vamos lá então? Então vamos. As primeiras cidades surgiram há mais de 5.000 anos. Do continente asiático, na região onde atualmente se localiza o Iraque. Essas cidades se desenvolveram entre dois rios importantes, o Tigre e o Eufrates. Por isso, os gregos antigos, quando mais tarde conheceram essas cidades, chamaram a região de Mesopotâmia, palavra que em grego significa terra entre rios. Nas primeiras aldeias da história, os maiores guerreiros eram os chefes. Eles lideravam os grupos de guerreiros que disputavam as terras mais férteis para viver. Com o passar do tempo, os chefes que conseguiam conquistar as melhores terras alcançavam uma posição de destaque na sociedade. As pessoas que moravam nas terras conquistadas se tornavam súditos dos chefes e pagavam tributos, com os quais eram realizadas grandes obras públicas, como os canais de irrigação. Como as cidades foram crescendo, surgiram funcionários que recolhiam os tributos, cuidavam dos palácios e garantiam o cumprimento das leis. A região da Mesopotâmia foi habitada por diferentes povos, que disputaram territórios entre si e então sucederam uns aos outros, ou seja, um após o outro conquistaram o poder na região. São eles: Sumérios, os Amoritas, os Assírios e os Caldeus. A religião era um elemento muito importante no Egito Antigo, e seus habitantes expressavam a religiosidade em vários momentos da vida cotidiana. As artes, as construções e até as ciências, como a medicina, eram influenciadas pela religião. Os egípcios antigos consideravam o faraó como descendente dos deuses. As pirâmides foram construídas para servir como sepulturas dos faraós egípcios. No interior dessas construções havia uma sala específica onde o corpo do faraó, já mumificado, era colocado em um sarcófago. Além dos egípcios, outros povos construíram grandes pirâmides em épocas diferentes. Um exemplo são os maias, população que habitou territórios do continente americano entre 2.800 e 500 anos atrás. Os egípcios antigos acreditavam que para alcançar a vida eterna, seus corpos precisavam estar preservados. Tanto os egípcios mais abastados quanto os mais modestos eram mumificados após a morte. Os processos de mumificação possibilitaram que corpos daquela época fossem conservados até os dias atuais.
Agora vamos às correções, crianças. Vamos lá. Número 1. Onde e como surgiram as primeiras cidades? As primeiras cidades surgiram há mais de 5.000 anos no continente asiático, na região onde atualmente se localiza o Iraque. Número 2. Como eram os rios que existiam nas regiões da Mesopotâmia? Eram 2 importantes rios chamados Tigre e Eufrates. Número 3. Como funcionava a organização dos primeiros povos? Os chefes lideravam grupos de guerreiros. As pessoas que moravam nas terras conquistadas se tornavam súditos dos chefes e pagavam tributos. Isso? Número 4. O que são tributos? Tributos, impostos, é a contribuição que os súditos pagavam aos reis. Número 5. Quais são os povos que habitavam na região da Mesopotâmia e que disputavam territórios entre si? Quais são eles? Os sumérios, amoritas, assírios e caldeus. Número 6. O que significava a religião para os egípcios antigos? Significava um elemento muito importante no Egito Antigo, e seus habitantes expressavam a religiosidade em vários momentos da vida cotidiana, como exemplo, em artes, em construções, na medicina. 7. Qual a importância dos faraós para os egípcios antigos? Eles consideravam os faraós como um descendente dos deuses. Número 8. Qual a função das pirâmides para os faraós? As pirâmides foram construídas para servir de sepulturas para os faraós egípcios. É isso que nós vimos? Número 9. Além dos egípcios, qual outro povo construiu pirâmides? Qual a função dessas pirâmides para esses povos? Qual foi o outro povo? Os outros povos, no caso, foram os maias. E os maias construíram as pirâmides para quê? Porque elas serviam como templo religioso. Era um templo religioso para eles fazerem as orações deles ali. No caso, os maias como templo religioso. E os faraós como sepultura. Ok? Número 10. Qual a importância da mumificação para os egípcios? E no que eles acreditavam? Eles acreditavam que para alcançar a vida eterna, seus corpos precisavam estar preservados. Não é isso? Por isso havia a mumificação. Ok, crianças? Bom, terminamos aqui os exercícios, né? As atividades de história de 1 a 10, ok? Façam aí as correções direitinho e qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp, combinado? E me aguardem no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, crianças, se cuidem.